Olá, você da Canaã FM, estamos de volta em mais uma edição do podcast Conexão. Estou feliz de estar aqui de volta, acompanhando aqui a gente, o pastor Everton Donato, pastor geral dos Adventistas, para as regiões de Caruaru e também Petrolina. E você gosta de falar assim, como é que é? É o Agreste e o Sertão de Pernambuco, e um pedacinho da Zona da Mata também. Ok, então são quantas igrejas que você coordena, pastor? São 521 igrejas. E quantos membros tem a Igreja Adventista nestas duas regiões e também na Zona da Mata? São 40.600 membros, no geral, né? Como é que dá conta de tanta gente assim? São 50 pastores, né? Que auxiliam. Quer dizer, né, que os pastores estão auxiliando você, hein? Sim. Privilégio, né? É uma bênção. Tá bom. Valeu, pastor. Tamo junto. Vamos lá então, gente. Vamos ao tema de hoje, mas antes do tema precisamos orar. Pastor Everton. Pai querido, obrigado por tuas bênçãos e pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para estudarmos o tema de hoje. Que a tua palavra aberta liberte em nome de Jesus. Amém. Então, vamos falar hoje sobre a volta de Jesus. Porém, antes, nós precisamos entender que antes da volta de Jesus, nós temos sinais que apontam para este grande evento, que vai ser, na verdade, o maior evento da humanidade. Obviamente que a cruz é um evento eterno e tem significados eternos, mas a volta de Jesus vai ser, assim, um cumprimento profético maravilhoso. Queira nós ou não, estejamos nós ou não preparados, Jesus Cristo vai voltar e é uma promessa que é incondicional. Não depende da gente, né, pastor Everton? A volta de Jesus. Exatamente. Existem pelo menos 2.500 referências na Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. E se você tem tantas repetições assim, tantas referências sobre o mesmo tema, é porque esse tema é de suma importância, é de suma relevância. O livro de Tito diz que essa é a nossa bendita esperança. Por que bendita esperança? Porque nela se consolidam todas as nossas outras esperanças. Então, se Jesus não vem, as nossas esperanças, todas as outras nossas esperanças, crenças fundamentais, não teriam a sua consolidação. Então, a volta de Jesus é a culminação de todas as nossas esperanças, por isso é chamada de a bendita, né? A maior de todas as esperanças. Então, os sinais que apontam para a volta de Jesus, a gente poderia dizer que eles estão em camadas. A primeira delas tem a ver com o mundo social. Então, que sinais a gente pode enxergar, pastor Everton, em relação ao mundo social antes da volta de Jesus? Como é que vai estar esse mundo? Muito bem. A Bíblia diz que esses sinais são diversos, mas aqui para o nosso estudo, né, o efeito aqui do nosso estudo ouvindo a voz de Deus, ele está dividido em 3 categorias: social, natural e religiosa. E no mundo social nós podemos ver alguns sinais. Por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 6 e também o verso 7, dizem para nós quais são alguns desses sinais do mundo social. Eu vou ler aqui para a gente poder ser fidedigno ao texto bíblico e entendermos quais são esses sinais do mundo social. Diz assim, olha: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E o verso 7 diz assim, olha: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E se a gente ampliar aqui com Mateus 10, verso 10 também, né? Mateus ainda 24, verso 10, diz assim, olha: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Veja, o que nós estamos vendo aqui, que foi profetizado há quase 2000 anos atrás, é uma imagem real do mundo que nós estamos vivendo hoje. Guerras, rumores de guerras,
nação contra nação, fome, pestes, doenças, tudo isso são sinais do mundo social, pastor Enio. E é interessante a gente perceber isso aqui, porque nós estamos vendo essas coisas de uma forma muito, digamos assim, acentuadas, frequentes, repetidas e intensas também. Jesus até fez uma advertência, ele disse assim, olha, quando estas coisas estiverem acontecendo, aí ele usou um exemplo, né? Observar a mulher que está grávida, né? Quando ela está para dar à luz, as dores do parto são mais frequentes e intensas. Está indicando que o momento de dar à luz está chegando. É a mesma coisa o planeta hoje. O planeta, do jeito que está indicando que as contrações estão aumentando. Mais guerras, mais nação contra nação, mais terremotos, mais fomes, mais crises sociais. Ele falou aqui do ódio, da indiferença e tudo mais. E pestes, né? O que dizer, por exemplo, da recente pandemia em 2020, que alcançou rapidamente o mundo todo, ceifando a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, tudo isso mostra que são sinais da volta de Jesus. Ele deixou isso claro e com antecipação, para que quando essas coisas acontecessem, nós entendêssemos que são sinais do fim. Né? Ok, Jesus falou aí de grandes sinais no mundo social. E no mundo natural, também ele apresentou alguma coisa? Sem dúvida nenhuma. No mundo natural, alguns sinais, eles acabam sendo muito próximos, como os sinais do mundo natural e do mundo social, como terremoto, fome, etc. Mas no mundo natural, Jesus falou de outras coisas interessantes, como por exemplo, lá em Mateus 24 é um capítulo escatológico, né? É um capítulo descrito por Jesus a respeito então do fim. No verso 29 de Mateus 24, a gente encontra alguns sinais assim bem específicos do mundo natural. Verso 29 ele disse assim, olha, logo depois das aflições daqueles dias, ele está se referindo aqui ao que aconteceu em Jerusalém, que foi o cerco de Jerusalém, depois dessas coisas, já chegando no final do tempo do fim, né? Então Jesus disse, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Olha, então depois do cerco de Jerusalém, no tempo do fim, Jesus falou que algumas coisas específicas aconteceriam. Aí ele falou escurecimento do sol e da lua. E falou da queda das estrelas, com os poderes dos céus sendo abalados. E estes eventos abalaram de fato o mundo? Já estão concretizados isso? Já aconteceram? A história nos comprova isto. Por exemplo, a questão do escurecimento do sol e da lua aconteceu no dia 19 de maio de 1780. E de lá para cá não houve mais esse fenômeno? Não como este. No mesmo dia, nós temos o escurecimento do sol e temos a lua também, o escurecimento da lua vermelha como se fosse sangue. Na história é conhecido como o dia escuro. E nesse dia, então, ainda por volta ali do meio-dia, os animais voltaram para os seus alojamentos, as galinhas para os seus puleiros, e os animais, os bois, as vacas para os seus coxos e etc. e tudo mais, porque esse dia foi um dia inusitado. Foi um dia inusitado. E esse dia ficou conhecido como dia escuro. A partir desse dia, então, nós já tivemos outros eclipses, mas não como esse, em que o sol se escurece, a lua se torna como sangue no mesmo dia. Depois nós temos Jesus falando sobre as estrelas cairão do céu, né, e os poderes do céu serão abalados.
Aqui é registrado na história como a grande queda de meteoros que aconteceu no dia 13 de novembro de 1833. Esse dia é conhecido como a chuva de meteoros. Já aconteceram outras quedas de meteoros? Sim, mas não tão intensa como esse. Os sinais que aqui estão expressos indicam o cumprimento do que Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 29. Interessante que eles acontecem dentro de uma proximidade, né? Tanto o escurecimento do sol e da lua, como também a queda das estrelas. Eles acontecem próximos. A questão, diferença de poucos anos de um acontecimento para o outro. Então, está muito compatível com o que Jesus falou, dando início, então, ao tempo do fim. E o que falar dos terremotos? Parece-me que hoje eles acontecem com muito mais frequência. Interessante você perceber isso sobre os terremotos, porque nós temos uma escala de aumento muito grande. Olha, no século XVI, 4 grandes terremotos foram registrados. No século XVII, 10 grandes terremotos. No século XVIII, 16. No século XIX, 41 grandes terremotos, com aproximadamente 350 mil mortos. Percebe que está aumentando? E aí no século XX, aí nós temos 96 grandes terremotos com mais de 2.150.000 mortos, e isso ainda não havia chegado ao final do século XX. E no século XXI nós já temos também registrados vários grandes terremotos, a intensidade tem aumentado e também o número de pessoas que pereceram com esses terremotos. Bom, sempre houve terremotos sobre a face da terra, mas o que chama a atenção é o que Jesus disse. Observe uma mulher grávida que está para dar à luz, as contrações aumentam, é o que nós estamos vendo. Os sinais seriam mais intensos e mais frequentes. Além de outras catástrofes também, incêndios, enchentes, a falta de água no planeta, enfim. O próprio profeta Isaías diz que a terra geme por causa dos seus moradores, né? Então, os maus tratos com o planeta e esse gemido da natureza também estavam preditos aí. Muito bem, estamos hoje falando sobre os sinais da volta de Jesus no Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Você quer adquirir um exemplar? Então você vai ligar para a gente, vai entrar em contato através do nosso WhatsApp 81998560017 998560017 e você mande um recadinho para a gente e você vai receber em sua casa este exemplar, Guia de Estudos Bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses acontecimentos no mundo religioso, esses sinais que apontam para a volta de Jesus. Pastor Everton daqui a pouquinho vai dar mais explicações a respeito disso. Já já a gente volta. Vamos para o último bloco no podcast Conexão, aqui na Canaã FM. Um abraço para você que acompanha a gente. Felicidade, porque estudar a palavra de Deus traz alegria no coração. Estou acompanhado aqui sempre do pastor Everton Donato, respondendo às questões que eu estou apresentando. E essas questões extraídas do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Você gostaria de receber este curso bíblico? Então diga para a gente através do WhatsApp 81998560017 998560017. Diga assim lá no WhatsApp: olha, eu quero ouvir a voz de Deus através do Guia de Estudos Bíblicos. E é gratuito, pastor, esse estudo? Opa! De graça, você vai receber em sua casa. Vamos então agora trabalhar essa questão dos sinais da volta de Cristo, só que agora no mundo religioso, porque anteriormente você falou que haverá sinais no mundo natural, no mundo religioso, preditos por Jesus. E de fato isto já aconteceu e vem acontecendo ainda. Agora veja, quais os sinais do mundo religioso, pastor? Então, já falamos sobre os sinais do mundo social, que tem a ver com
a questão do caráter do ser humano, de como estaria o mundo em relação ao amor, à indiferença, frieza, né, em relação ao próximo, ódio, o crescimento do ódio e tudo mais. Falamos sobre o mundo natural, que tem a ver com guerras, terremotos, falamos do escurecimento do sol e o escurecimento da lua, que foi um sinal específico, a queda das estrelas, outro sinal específico, anunciando o tempo do fim, e agora o mundo religioso. E quando se fala do mundo religioso, pastor Enio, a gente mais uma vez se volta para Mateus 24, 4 e 5, onde Jesus advertiu e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E aí no verso 11, completando os sinais do mundo religioso, ele disse, olha, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A advertência de Jesus aqui é para que não sejamos enredados por uma mensagem de alguém que vai aparentar ser um cordeiro, mas estará vestido, na realidade, com a pele de cordeiro, mas o coração é de lobo, né? Porque a mensagem será enganosa. E interessante... Essa mensagem, pastor, ela vem assim com pitadas de verdades, embora esta mensagem venha trazer mentiras? Sem dúvida nenhuma, é uma mensagem que ela é camuflada, né? Então ela tem aspectos de verdade, mas a essência de mentira. E ela vem acompanhada de curas, sinais e prodígios. E isso encanta as pessoas. Mateus 7, 21 a 23, Jesus declarou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele disse no contexto de que algumas pessoas chegarão para ele e vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome nós não operamos curas, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. E aí é que Jesus vai responder: apartai-vos de mim, malditos, porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não basta dizer que você tem o nome do Senhor, confessa o nome do Senhor na boca. É preciso saber se está vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Por isso ele disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas o que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, tem que estar em conformidade com a palavra de Deus. E tem muitos falsos cristos se levantando por aí nos nossos dias. Esses dias eu vi uma entrevista de alguém que se dizia ser a reencarnação de Cristo. E quando foi entrevistado pela repórter, né, ela perguntou então: se o senhor é a reencarnação de Cristo, então significa dizer que o senhor estaria disposto a morrer novamente pela humanidade? Então ele respondeu à repórter dizendo assim: não é bem assim. Né? Então assim, um Cristo que não é verdadeiro. E como é que a gente pode discernir, né, quem é verdadeiro de quem não é verdadeiro? Então Mateus 7, 21 a 23 diz: tem que estar de acordo com a vontade do Pai, né? É a primeira coisa. Isaías, capítulo 8, verso 20, fala assim, olha, 28, verso 10 diz assim, tem que estar falando de acordo com a lei e o testemunho. Se não falar de acordo com a lei de Deus e o testemunho da palavra, jamais verá alva, diz o profeta Isaías. É uma das maneiras também de discernir quem é o verdadeiro do falso profeta. E mais uma, Apocalipse capítulo 1, verso 7, quando Jesus falou sobre falsos cristos, ele deixou claro como discernir quem é o verdadeiro do falso. Apocalipse 1,7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Logo, quando Jesus vier, todos verão Jesus. Então, a volta visível. Visível e global, né? Não vai aparecer para um grupo determinado de pessoas apenas. Não vai ser um arrebatamento secreto
como alguns apregoam por aí. Nós vamos estudar mais sobre isso no próximo estudo. Mas quando Jesus vier, todo olho o verá. Então, de maneira muito clara, dá para discernir quem é o falso profeta do verdadeiro, o falso Cristo do verdadeiro. Tem que fazer a vontade do Pai que está expressa na palavra, tem que falar de acordo com a lei e o testemunho, e quando Jesus voltar, todo olho o verá, vai ser visível e universal a volta de Jesus. Além dos sinais que seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo, tem a ver aqui com essa questão de falsos profetas, falsos ensinamentos, mas também tem a questão da frieza, da mornidão espiritual. Não tem isso? É um dos sinais, você não está avivado, não está aquecido espiritualmente, as pessoas vivendo aquela letargia espiritual, aquela mornidão, não vai muito aos encontros, às festividades das comunidades espirituais, elas estão indiferentes, o amor de muitos também se esfriaria, enfim. Em Apocalipse capítulo 3, nós encontramos ali a mensagem, a última das 7 igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. E ali o Senhor descreve Laodiceia como uma síndrome, como uma doença, que é a síndrome da mornidão, né? Ele diz assim que Laodiceia nem é fria nem é quente, ele está a ponto de vomitá-la de sua boca. Então Laodiceia é morna, nem é uma coisa nem é outra, é uma mornidão espiritual, é uma indiferença espiritual, uma indiferença em relação à palavra de Deus, uma indiferença em relação ao amor a Deus, ao amor ao próximo. Essa é uma característica também do tempo do fim. E essa mornidão espiritual, ela não nos leva a estarmos mais próximos de Deus. É por isso que ele aconselha a igreja de Laodiceia, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio para os teus olhos. E ele termina dizendo: eis que estou à porta e bato, se você ouvir abrir, entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Então, Jesus está batendo a porta da igreja de Laodiceia, que é a igreja do tempo do fim, que é a igreja que experimentaria esses sinais com intensidade e maior frequência, e está dizendo: está na hora de você abrir a porta para que eu reine, para que eu entre, para que eu esteja com você definitivamente. E para que você seja aquecido é necessário conhecer a sã doutrina, a verdadeira doutrina, para que não seja enganado pelos falsos ensinadores, falsos mestres, mas também não ficar aí na mornidão espiritual, porque é um outro lado muito assim que acontece nos dias de hoje, né? Essa questão de você não se movimentar, não pregar o evangelho, não sair para fazer a obra do Senhor, enfim, há um descaso, não é? Indiferença. Uma indiferença, isso é muito triste, né, pastor? Agora, Jesus, em sua misericórdia, ele quer que todos sejam salvos. Por isso, um dos sinais também do mundo religioso não é só negativo, né? A gente falou do negativo, que são falsos cristos e falsos profetas. Esse é o sinal negativo do mundo religioso. Mas há um sinal positivo do mundo religioso. Mateus 24:14 diz assim: e quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Olha que coisa interessante. Você diria que esse seria o sinal mais relevante dos dias atuais? Esse é o sinal final para a volta de Jesus. Então só está faltando isso para Jesus voltar? Existem alguns outros sinais também, mas esse é o que marca o final para a volta de Jesus. Ainda existem outros porque, por exemplo, ainda tem o derramamento da chuva serôdia, que precede a pregação do Evangelho. Dos flagelos de Deus. Os flagelos, as 7 últimas pragas e tal. Então, assim, mas o que eu quero dizer com isso? É que quando o Evangelho for pregado em todo mundo, e que Evangelho? Não é qualquer Evangelho, é o Evangelho do Reino, é o Evangelho eterno que Apocalipse 14 fala, né? Então, o Evangelho verdadeiro do Reino for pregado em todo mundo, virá o fim. Então, Jesus não quer fazer uma volta secreta, um arrebatamento para pegar as pessoas de surpresa inadvertidamente. O Senhor é compassivo, é bondoso,
e Ele quer que todos conheçam a mensagem. Isso vai acontecer de maneira miraculosa, porque Ele é o grande missionário da história desse mundo, então Ele operará por meios miraculosos para que o Evangelho seja pregado. Na verdade, né, pastor Ever, a missão dada a nós não é nossa. A missão é de Deus. A gente toma posse disso, imaginando, né? Que a gente... Agora, ele tem um povo para cumprir Sim, essa missão, né? Que são os seus discípulos. A gente cumpre a ordem, né? A gente cumpre a missão, mas a missão é dele, não é? Agora, veja só, esses sinais quase todos já se cumpriram, por que Jesus ainda não voltou? O que está faltando? A resposta que eu diria para você é por causa da misericórdia de Deus. Segundo Pedro, capítulo 3 e o verso 9, deixa isso muito claro para nós. Eu vou ler na íntegra o texto para que a gente compreenda da melhor maneira possível. Olha o que diz aí o verso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, por que Jesus não voltou? Está tão pertinho, falta pouquíssimos sinais, como a pregação do Evangelho em todo o mundo. Falta muito pouco, porque ele não voltou, porque ele ainda está esperando que algumas pessoas se arrependam. Ele quer que todos se convertam, todos se voltem para ele. É óbvio que nem todos se voltarão, mas ele quer dar a oportunidade para que todos se arrependam. Por isso que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E que tipo de atitude eu devo tomar para esperar Jesus voltar? Essa atitude é a atitude da exultação, é a atitude da alegria, porque a nossa redenção se aproxima. Quando alguém sabe que, por exemplo, um filho pequeno, né, quando sabe que o pai está se aproximando, está chegando, esse filho ele fica ansioso para receber o pai. É mais ou menos o que a Bíblia está dizendo para nós, e a gente vê isso em Lucas 21, verso 28. Eu vou ler também para que o texto seja forte na sua íntegra. Diz assim, olha, Lucas 28 e o verso 34, melhor dizendo, diz assim, ó, e olhai por vós, e que não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, o dia da volta de Jesus. Verso 36 de Lucas 21, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E então ele diz, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a redenção se aproxima. Bom, eu quero concluir dizendo que nós estamos vivendo em tempos emprestados. Os sinais estão dizendo isso de maneira muito clara. Quando você está se aproximando do seu destino, você vai vendo na estrada as placas que vão dizendo, falta tantos quilômetros para tal destino, né? E quanto mais perto, parece que mais ansioso você vai ficando. Esses sinais que nós falamos do mundo religioso, social e natural, são placas que estão dizendo, está chegando a hora, está chegando a hora. E a gente precisa tomar uma decisão. Conta-se que Alexandre o Grande, quando ele ia conquistar uma cidade, ele pegava uma tocha e mandava um de seus soldados acender fogo, atear fogo naquela tocha. E ele pedia para que os seus soldados permanecessem com a tocha levantada. Era um sinal. Os habitantes da cidade que iria ser tomada por Alexandre e o seu exército, sabiam que, enquanto a tocha estivesse acesa, eles poderiam se render pacificamente. Alexandre dominaria sobre eles, sem ceifar-lhes a vida. Mas se a tocha apagasse, Alexandre entraria com toda a força para dominar. A tocha era um sinal. Hoje eu quero dizer que nós temos a tocha acesa. Os sinais estão todos contidos aqui na palavra de Deus. Hoje ainda há oportunidade.
Mas chegará o momento em que os sinais não mais estarão iluminando, ardendo, os sinais não mais estarão acesos, porque chegará o dia da volta de Jesus. Hoje, podemos nos render a Ele de todo o coração, de boa vontade, e Ele reinará com amor sobre nós. Mas chegará o momento em que, quando Ele vier nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, acompanhado dos seus anjos, já não haverá mais tempo hábil. Fechou-se a porta da oportunidade, que chamamos de porta da graça, e aí não haverá mais oportunidade de salvação. Hoje, nós temos essa oportunidade. E os amigos que estão aqui participando conosco, que estão participando desse podcast, precisam entender que o chamado de Deus hoje é: filho, a tocha, os sinais estão acesos, estão iluminando. A graça ainda está disponível. É hora de se entregar. Não deixe para a última hora, não deixe para o último momento. Quando é o último momento, pastor Enio? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, Jesus pode voltar para mim de duas formas. Pode voltar porque os sinais se cumpriram e Ele vem rasgando as nuvens dos céus para o grande resgate, o grande reencontro. Mas também Jesus pode voltar para mim se eu hoje fechar os meus olhos, se eu perecer, se eu hoje não mais respirar, der o meu último suspiro. Isso também pode ser o selamento para a volta de Jesus. O meu destino está definido se eu fechar os olhos. Mas a pergunta é: estarei eu do lado dos que vão se levantar e dizer: exultai e alegrai-vos, porque chegou o dia da redenção? Estaremos do lado dos que vão se alegrar? Ou estaremos do lado daqueles que vão pedir a morte? Como diz o livro do Apocalipse, aqueles que não estão preparados vão pedir aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono do Cordeiro. É hora de decisão. Jesus pode voltar para mim hoje. Por isso que eu preciso tomar uma decisão enquanto há tempo. E qual é a decisão? Eu quero hoje me preparar para a volta de Jesus. E você que está participando conosco, também quer? É esse o seu desejo? Faça uma oração. Entregue sua vida a Jesus e permita que Ele reine em seu coração. Ok, vamos orar então? Pai querido, em nome de Jesus, que o dia da volta do Senhor aconteça o quanto antes e queremos estar prontos para a morada eterna. Então, Senhor, volte logo. Mas enquanto o Senhor não vem, há necessidade de preparo, de estudo da Tua Palavra, de concentração nas coisas espirituais, para que haja aquecimento de uma vida cheia do Espírito Santo. Muito obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Everon Donato, em mais um podcast Conexão. A gente volta em outro momento, aqui pela Canaã FM. Grande abraço, que Deus abençoe você. Até lá.